Pessoal, vamos falar de saúde agora. Nossa entrevista especial de hoje é um assunto que interessa a muitos, tá? Formas de emagrecimento. Se você está em busca de orientações para perder peso de maneira saudável e eficiente, você não pode perder a nossa conversa hoje principalmente também sobre as famosas canetas emagrecedoras, né? Que a gente tem visto se tornar bastante famosas e populares. Você de casa com certeza já deve ter ouvido falar dessas canetas, né? E aí elas funcionam, dá para usar várias vezes, de várias formas. Eu estou recebendo aqui hoje no estúdio a médica endocrinologista, a doutora Roberta Portugal, que a gente já agradece a presença aqui no nosso estúdio. Obrigado, viu, doutora? Obrigada pelo convite, é um prazer. Que bom, prazer é nosso. Doutora, para quem está nos acompanhando agora, né? A gente fala de dieta, a gente fala de exercício físico, a gente fala de várias formas de tentar perder peso e manter uma saúde, uma vida saudável, né? Aí, de repente, vem e aparece uma caneta que era para uma doença e que, de repente, ela começa a ser utilizada também para perda de peso. Como é que a gente deve lidar com essas facilidades e com as opções que a gente tem também de outras formas de emagrecer? Então, na verdade, a gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica, né? Embora muitas vezes a obesidade seja vista como uma coisa estética, né? A obesidade é uma doença e que traz muitos riscos ali em torno dela. E como uma doença crônica, a gente não tem uma solução que seja imediata e que resolva aquilo ali. Sim. Então, a gente vai ter que acompanhar assim, ao longo da vida daquele paciente. E para isso a gente vai ter que abordar de várias formas, não existe um único tratamento. E assim, quando a gente pensa nas mudanças de estilo de vida que precisam ser feitas, muitas vezes elas isoladamente não vão ser suficientes para resolver. E aí que entra o papel da medicação. Certo. Mas eu costumo dizer que não existe pílula mágica nem canetinha mágica que conserte um estilo de vida ruim. Então, assim, essas medicações, elas são complementares e elas tornam talvez um pouco mais fácil da gente fazer as mudanças que precisam. Mas o que a gente vê hoje em dia, que são as pessoas usando essas canetinhas sem acompanhamento nenhum e chega e compra porque a amiga usou, porque o vizinho usou e falou que era muito boa, porque não achou na internet. Assim, né? Não é bem assim. Porque como qualquer outra medicação, a gente também tem efeitos colaterais, a gente também tem algumas situações que a gente não deveria usar ou deveria ter um pouco mais de cautela. E sem a mudança do estilo de vida que deva vir juntas, muitas vezes a gente tem até alguns prejuízos. Certo. Entendeu? Então para quem está pensando em usar a tal da canetinha, é importante entender que não é só a caneta, não é só esse medicamento, é todo um processo e é todo um cronograma ali de utilização de tratamentos e medicamentos que vai trazer um resultado, né? Exatamente. Na verdade, a caneta ela é um complemento, ela é parte muito importante, muitas vezes, do tratamento. Quando a gente olha estatisticamente, a gente aumenta muito a chance do paciente, principalmente aqueles pacientes com um real excesso de peso, né? Uma quantidade maior ali de peso que precisa perder, é muito importante que a gente tenha também o tratamento medicamentoso. E assim, eu vejo que existe ainda um certo preconceito quando a gente pensa no tratamento da obesidade, que as pessoas falam, mas você vai tomar remédio para emagrecer? Como se fosse uma coisa errada. Sim. E eu falo, a gente às vezes, quando trata a obesidade e usa um medicamento, muitas vezes o paciente deixa de usar remédio para hipertensão, para o colesterol, para outras coisas. Então, a gente não pode olhar para esse remédio como se fosse uma coisa ruim. Sim. O medicamento, ele é excelente, os estudos que a gente tem são assim, de muita segurança, diminui risco de doença cardiovascular, de infarto, de AVC, né, o derrame. Então, assim, são medicações que protegem o paciente. Só que isso não significa que seja para todo mundo, que seja sem controle, que seja da maneira como muitas vezes a gente tem visto. E essas medicações, elas foram inicialmente desenvolvidas para o tratamento do diabetes, mas elas têm sim indicação em bula, indicação formal para a obesidade. Então, inicialmente foram para isso. Sim. Com a perda de peso que se viu durante os estudos, foram feitos mais estudos. Entendi. Onde isso foi liberado para o tratamento da obesidade. Então, às vezes ainda fica aquilo, porque eu uso um remédio que é para diabetes, para emagrecer. Sim. Mas não, é uma medicação em bula
para o tratamento da obesidade. Para quem é indicado a utilização dessa caneta, por exemplo? São pessoas ali que já têm um grau de obesidade significativo e que acende o alerta para a saúde dessa pessoa, ou qualquer pessoa pode usar? Não, na verdade, a indicação do uso de medicamentos no tratamento da obesidade, ela é principalmente, né, para aqueles pacientes que têm o IMC acima de 30, que seria a obesidade realmente, ou um sobrepeso, né, com alguma outra condição, algum outro fator de risco. Então, tem sobrepeso e tem colesterol alto, tem sobrepeso e tem diabetes, enfim, tem sobrepeso e hipertensão, assim. O IMC ele tem caído um pouco em desuso, que é aquele cálculo que a gente faz só do peso pela altura, né, pelo quadrado da altura, porque a gente às vezes tem pacientes, por exemplo, musculosos que vão ter um IMC alto sem ter obesidade. Mas a gente pode usar também outros fatores. Então, a própria bioimpedância com percentual de gordura muito elevado, a cintura abdominal com a circunferência aumentada ali, né? Então, a gente tem que avaliar se esse paciente tem de fato obesidade ou um sobrepeso com mais fatores de risco. Aí seriam esses os pacientes com indicação de fazer uso de medicação. A Maria Antônia está perguntando aqui, olha só, doutora, essa caneta é bastante cara, né? Ao utilizar pela primeira vez, eu vou utilizar para o resto da vida? Então, o tratamento da obesidade é um tratamento de doença crônica. Isso significa que a gente vai acompanhar para a vida toda. Mas isso não significa que você vai usar o mesmo remédio necessariamente a vida inteira. Então, alguns pacientes que conseguem modificar muito o estilo de vida, talvez consigam depois ficar sem medicamento. Talvez a gente utilize outras medicações, porque a gente tem, né, outras medicações que podem ser utilizadas, mas em alguns pacientes, sim, ele vai usar para a vida toda. Olha, o Antônio está perguntando, ele é daqui de Vitória, está perguntando o seguinte, doutora, essas canetas podem causar dependência? Não, na verdade, isso até é uma coisa muito interessante que todo mundo pergunta, mas e o efeito rebote? Porque aí eu vou parar a medicação e vou ganhar todo o peso de novo. E, na verdade, o efeito rebote não existe no tratamento da obesidade. Eu costumo dizer que é igual usar óculos. Eu ponho óculos e enxergo bem. Sim. Eu tiro óculos e eu deixo de enxergar. Não foi o óculos que me deixou cega, porque ele funciona enquanto ele está no rosto. Então, a medicação é a mesma coisa. Como doença crônica, a partir do momento que eu deixo de tratar, eu tenho tendência a reganhar o peso. Mas não importa se eu perdi esse peso com cirurgia bariátrica, se foi com uso de medicamento, se foi sem medicamento nenhum. A tendência sempre vai ser de reganho e por isso precisa de acompanhamento para a vida toda. Entendi. Então as pessoas às vezes param o remédio e reganham e acham que foi do remédio. Mas não é, isso é da própria doença obesidade que tende a ter reganho de peso. Ou seja, deixou de usar o medicamento, deixou de fazer a dieta, deixou de comer bem, tudo isso vai contribuindo para que ela possa, para que o corpo volte, né, a saúde volte como era antes. Exatamente. Tá certo, olha só, eu quero agradecer a doutora pela participação aqui, doutora Roberta Portugal. A senhora tem rede social para que as pessoas possam acompanhar? Fica à vontade. Tenho sim, é @doutora Roberta Portugal, DRA Roberta Portugal, tudo junto. Tá certo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Volte mais vezes, conversa fácil, explica fácil, a gente consegue entender, é assim que a gente gosta. Obrigado, viu, pela sua participação. Obrigada a você. Minha gente, vamos...